retired military officer battling post-traumatic stress says taking the illegal party drug known as ecstasy saved his life. Magic mushrooms could hold a cure for depression. LSD can have a positive influence on people who suffer from anxiety. Ibogaine may have a similar effect combating alcohol abuse. If you think LSD and other psychedelic drugs are dangerous and have no place in our society, then everything you know is wrong. Psicodélico é um termo que foi cunhado nos anos 50 por um psiquiatra britânico, Humphrey Osmond, do grego psique e delos. Psique é a mente, né, ou espírito, ou alma, e delos é manifestador, ou manifestar. Então, psicodélico é aquilo que manifesta a mente, manifesta a alma, o espírito. Esse termo psicodélico vem muito do movimento de contracultura da década de 60, e ele foi muito utilizado para nomear drogas do tipo alucinógenos, como LSD, que é o ácido lisérgico. Tem a psilocibina, que é encontrada nos chamados cogumelos mágicos. A mescalina, que vem de um cacto da América Central. Tem a NN-dimetiltriptamina, ou DMT, que é encontrada em centenas de plantas, que existe naturalmente no ser humano, em outros mamíferos, e que é parte importante da ayahuasca. Ou seja, tem uma classe enorme de drogas, eu citei só os mais conhecidos, os principais, que provocam estados alterados de consciência, onde as pessoas teriam percepções, vamos dizer assim, de aspectos da sua própria personalidade ou do meio ambiente que não são tão nítidos quando a pessoa não está sob efeito da droga. Eles têm efeitos muito fortes, né, sobre a consciência. Alguns descrevem como expansão da consciência, as pessoas sentem mais, as pessoas pensam mais, elas têm alteração da percepção de espaço, da percepção de tempo. Você vai ver as cores mais intensas, os sons de uma forma muito mais intensa. De olhos fechados, em geral, enxergam mandalas, caleidoscópios, cenas complexas, visualizam memórias, conseguem enxergar com clareza os processos imaginativos. É como se você vai ampliando a sua consciência e você vai percebendo mais de você mesmo, do mundo. Então muitas vezes são sensações tão intensas que é muito difícil você fazer uma descrição que não seja metafórica. Então você pode falar coisas como sentimento oceânico, uma sensação cósmica de fusão com o universo. Existem relatos históricos milenares do uso desse tipo de substância. Na antiguidade, existem algumas evidências de uso ritualístico em continentes diferentes. No caso, por exemplo, da América, há uma tradição muito rica do período pré-colombiano do uso dos cogumelos psilocybe e do uso do cacto peyote. Na medicina ancestral é feito em grupo, sempre muito associado à espiritualidade, ao ritual, à fogueira, à fase da lua. No âmbito boreal, havia um uso vinculado às práticas de cura e de, digamos assim, de condução das almas. Os psicodélicos se tornaram um objeto de interesse científico a partir do século XIX, quando começou a se constatar usos tradicionais de algumas plantas exóticas para a Europa e que eram muito importantes nesses contextos indígenas. Aí vários psicólogos, vários pesquisadores do campo da psicologia vão usar, inclusive, em primeiro lugar, consigo próprios, para poder entender qual é a natureza desse efeito. Então a gente tem desde o Havelock Ellis, que é considerado o fundador da sexologia na Inglaterra, até o William James, que é um dos pais da psicologia nos Estados Unidos. Em 1938,
O Albert Hofmann, um químico suíço trabalhando na Sandoz, em Basel, ele inventou o LSD e passou para o departamento da indústria que testava em ratos. Mas eles encontraram que os efeitos nos ratos não eram bons o suficiente para continuar investindo nessa substância. E eles descartaram o LSD. 5 anos depois, em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, ele resolveu que ele ia ressintetizar o LSD. E nesse processo de voltar a sintetizar o LSD, ele começou a se sentir estranho, né? Começou a se sentir talvez um pouco embriagado e percebeu, eu me intoxiquei. Ele era um cara super cuidadoso, já tinham vários medicamentos no mercado que ele tinha desenvolvido, ele nunca tinha se intoxicado na vida no laboratório e de olhos fechados ele teve essas visões multicoloridas muito impressionantes. Eles também começaram depois a distribuir isso entre psiquiatras. A própria Sandoz enviava como amostra grátis, no Brasil veio muito para vários hospitais e para vários psiquiatras. Já na década de 50 começaram estudos, inclusive, mostrando que o LSD era uma substância capaz de, vamos assim, tratar o alcoolismo. Então, pessoas que eram alcoolistas pesados, crônicos, há muitas décadas, com uma psicoterapia junto com a LSD, tinham uma espécie de vivência interior muito intensa que ajudava eles a, digamos, mudarem o rumo da vida e abandonarem aquele hábito que trazia consequências daninhas. Foi testado em várias condições, né, vários tipos de transtorno, de tipos de pacientes, de autismo a depressão. Os anos 50 foi considerado a era dourada da psiquiatria por causa dos estudos psicodélicos. Aí veio a questão do uso fora do contexto psicoterapêutico. Isso criou, nos anos 60, uma cultura, digamos assim, de subversão farmacológica, que se associava a várias outras dimensões de oposição política na sociedade norte-americana, que era a oposição à guerra no Vietnã, a oposição ao racismo institucional, que naquela época era muito maior do que hoje, havia um apartheid nos Estados Unidos, a condição da opressão feminina. E isso tudo se associa a um movimento chamado de contracultura, que vai ter várias vertentes. Uma delas são os hippies, havia também os setores mais politizados. Na época isso incomodou muito, aliás, toda a contracultura incomodou. Tipo, não faça guerra, faça o amor, isso incomodava muito o establishment, né? O status quo. E essas pessoas que estavam empurrando a sociedade para mudanças socioculturais estavam extremamente interessadas no LSD. Os psicodélicos ficaram associados a essa contracultura que incomodava a sociedade. Toda vez que a sociedade passa por grandes mudanças, existe um movimento de controle, de repressão. E isso foi muito forte nos anos 60. A imprensa teve um enorme papel em criar uma atmosfera de ignorância sobre os efeitos reais dessas substâncias, que criou estigmas como que elas produziriam, enfim, propensões criminosas, que você poderia enlouquecer e nunca mais voltar. O que aconteceu é que em 1970, a política americana na área de drogas passou a ser uma política repressiva, que é o diga não às drogas, a guerra às drogas. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. O que aconteceu do ponto de vista da ciência é que com essa política proibicionista, a partir da década de 70, as pesquisas também foram dificultadas e pararam todas as pesquisas. Durante mais de 30 anos, a gente não teve quase pesquisa científica nenhuma com psicodélicos em humanos. A gente não conhece na ciência nenhuma outra área que foi colocada em congelamento total por 30 anos. Só agora, no século XXI, é que se retomaram essas pesquisas sobre o potencial terapêutico das substâncias alucinógenas. The colors and music are designed to relax. And the environment, it's completely as you want it to. The patient's already been given a dose of psilocybin, extracted from magic mushrooms. Tem um estudo recente com psilocibina, para depressão grave, com resultados positivos. Pacientes severamente incapacitados pelo processo depressivo, que não conseguem sair de casa, não conseguem conviver, com certa tendência suicida. O alcoolismo foi a primeira doença tratada com LSD com sucesso. Voltou a ser feito um outro estudo comprovando esse tipo de eficácia. Each patient either got LSD or a control treatment.
You pool all the data together, there's a clear and consistent effect on alcohol misuse and on abstinence. Tem o estresse pós-traumático, que estão fazendo testes preliminares com ayahuasca, e mais avançado com o MDMA, veteranos da Guerra do Vietnã, com 40 anos de vida, de trauma, dezenas de medicamentos, já tentaram todos os tipos de terapia e tratamento disponíveis, sem encontrar resolução para o seu problema, e se curaram do transtorno do estresse pós-traumático com a psicoterapia assistida com MDMA. Quando foi feita e liberada a pesquisa, com a psicoterapia assistida junto com o MDMA, o que houve foi uma coisa muito interessante. 83% das pessoas se curaram. E tem 4 anos que as pessoas passaram por isso e estão aí, bem. I remember during the therapy, one of the first things I said when it kicked in was, this is what I've been looking for. I reconnected with myself. I was diagnosed with acute complex post-traumatic stress disorder, and that's because I had many different kinds of traumatic events. For like 20 years, I was trying to use all these other therapies. I wanted to be free. I wanted to be able to have control over myself. I didn't get any real healing until MDMA. Even the first session, it was like 75% of all that just went away. Junta a substância com a terapia em si. Então, aproxima o que hoje está separado entre psiquiatria e psicologia. Quando a gente entra em outro nível de consciência, emergem tantas experiências no momento, que às vezes são memórias de coisas passadas, às vezes traumas que vêm, que você precisa reviver, mas num ambiente seguro, apoiador, para você, vamos dizer, sair desse trauma. E esses indivíduos, como espectadores da sua própria vida, eles passam a ter uma concepção, uma percepção diferente do que foi sua vida. Eles percebem por que eles fizeram certas coisas, por que eles deixaram de fazer outras coisas. Ou seja, é como se eles encontrassem, a partir daquela experiência, daquela vivência, um sentido diferente na sua vida. Pacientes dessas condições psiquiátricas, como depressão, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, eles apresentam um padrão de comportamento, de pensamento que é vicioso e repetitivo. Isso acontece também no obsessivo-compulsivo, na dependência de drogas, que a droga não é o único problema da dependência de drogas. A gente está percebendo cada vez mais que a dependência de drogas é uma tentativa desesperada de automedicação, e a alteração dessa função cerebral, ela vem acompanhada de novos sentimentos, novas ideias, e eles estão aprendendo através da própria experiência como se sentir diferente, como se relacionar diferente com o mundo. Esse estado alterado de consciência conferido pela substância, ela permite o acesso ao quê? A aspectos que não estão evidentes na sua vida, aspectos que a gente chama de inconscientes. It was amazing. It was like I got to do actually like almost brain surgery on myself and see the thought patterns and the belief systems that had kind of calcified in there and rewire them to the highest truth. To what really is true. Então é como se tivesse uma vida nova. Então você olha e fala assim, uau, a vida mudou, é outra vida. É tudo diferente, é tudo novo. Né? Por que as pessoas não podem passar por isso? A gente vai para o intervalo rapidinho e volta com mais Campus em Ação. A vitrine das universidades brasileiras. Campus em Ação está de volta e você continua assistindo ao vídeo Terapias Psicodélicas, a cura pela expansão da consciência. Se eu quiser fazer uma pesquisa dentro do proibicionismo, como é o meu caso, eu preciso ter uma substância pura. Eu preciso de uma autorização especial dos órgãos oficiais, Anvisa, Ministério da Saúde. É uma política deliberadamente contra o conhecimento. A burocracia envolvendo a obtenção desse tipo de produto demora mais de ano, demora anos. Hoje em dia custa caro, você tem que pagar para ter licença para fazer esses estudos. É difícil obter uma substância dessas, porque empresas para fabricar também têm que obter licenças que são caras. A indústria farmacêutica não demonstra interesse algum, né? Esse é a maior limitação para a pesquisa psicodélica evoluir e dar os próximos passos, é como é que isso vai ser financiado.
Essas substâncias, elas ou já foram patenteadas e a patente já expirou e, portanto, você não pode patentear de novo, como é o caso do MDMA, ou elas não podem ser patenteadas porque elas são produtos naturais, como a mescalina, a psilocibina. Agora, a grande restrição do ponto de vista do uso comercial é que é uma substância que não tem uma possibilidade de uso repetido de forma contínua. Então não é como outras drogas de uso contínuo que são as ideais para qualquer indústria, enfim, que elas são usadas às vezes até diariamente. É uma droga que muitas vezes pode ser usada uma vez por ano, ou o sujeito usa uma única vez numa sessão e nunca mais vai repetir. Todo o protocolo industrial, todo o modo de funcionamento da indústria, ele está otimizado para vender comprimidos na farmácia e só. A guerra às drogas fez uma lavagem cerebral na população e os médicos também são parte da população. Então eu diria que grande parte dos médicos também estão cerebralmente lavados. Entre os próprios cientistas e psiquiatras existe muita desinformação. A maioria dos psiquiatras formados dos anos 80 para cá, eles tiveram muito pouca informação sobre os psicodélicos, informação super enviesada, a gente consegue encontrar vários equívocos em livros acadêmicos e é muito difícil você reverter esse processo dentro de um grupo de especialistas, você abrir um canal de comunicação e dizer, olha, nós todos fomos ludibriados, de certa maneira, sobre essas substâncias. Quando não se fala do assunto, as pessoas, em primeiro lugar, são ignorantes, tem a desinformação do que se trata aquele fármaco. Mas é para isso que existe ciência, existe rigor metodológico nas pesquisas conduzidas, e é a partir desse rigor que a gente consegue comprovar tanto a existência de um risco muito baixo no uso dessas substâncias, quanto o potencial terapêutico de ajudar muita gente. Os riscos associados ao uso de psicodélicos são, sobretudo, do ponto de vista contextual. Do ponto de vista da toxicidade, é praticamente nula. O maior risco é o indivíduo que não está suficientemente advertido ou não está em condições de segurança e toma LSD. Os psicodélicos, se usados em condições absolutamente inseguras, podem causar estados de transtorno que podem levar até, enfim, a um quadro paranoico. Mas isso é muito mais derivado do contexto do uso do que da substância em si. Por isso que, geralmente, quando a gente trabalha com outros níveis de consciência, a gente cria o que o Grof chama de 7 settings seguros, que é o ambiente adequado, não só o ambiente físico, mas o contexto que vai ser desenvolvido o trabalho, com pessoas especializadas para cuidar. Não é nada estranho hoje, ao contrário, o uso de drogas no âmbito do tratamento psicológico, psicoterapêutico. A psiquiatria, nesse momento, ela está passando por uma crise gravíssima. Nos últimos 5 anos, o investimento da indústria farmacêutica em novos tratamentos psiquiátricos foi reduzido em 70%. Basicamente, desde o Prozac, final dos anos 80, a psiquiatria não coloca nenhum medicamento novo no mercado no sentido de mecanismo de ação. Poucos remédios psiquiátricos funcionam hoje para mais de 30% ou 40% dos pacientes que tomam, o que não é muito. E os psicodélicos são uma via alternativa que está crescendo. Estão saindo artigos de opinião escritos por líderes da psiquiatria mundial nas revistas mais prestigiosas, dizendo que, de fato, a comunidade científica e acadêmica tem que olhar para esses estudos com psicodélicos, com terapia psicodélica, que mesmo que preliminares, com poucos pacientes, os resultados são muito robustos e muito fortes para serem ignorados. O MAPS é uma instituição americana que existe há muitos anos e que tenta organizar um pouco, agregando as pessoas interessadas nisso e os pesquisadores que trabalham com isso. Ela faz encontros periódicos e ela às vezes até fornece algum tipo de subsídio para pesquisas científicas. E vários estudos importantes foram patrocinados por eles. Eles já investiram nesses 30 anos pouco mais de 20 milhões de dólares em pesquisas psicodélicas. Eles estão envolvidos em estudos com MDMA, estudos com LSD. Eles fazem os principais e maiores congressos do mundo nessa área. Ano que vem tem mais um. E eles que estão na linha de frente de desenvolver a psicoterapia assistida com MDMA, que a gente fez uma parceria e está trazendo isso para o Brasil. A
a utilização, digamos, psicoterapêutica, ela não é apenas nesse sentido limitado de você resolver uma angústia ou um problema que a pessoa tem. Uma pessoa que, vamos dizer assim, está engessado pelo sistema e ele tem uma alternativa a ter uma nova percepção da sua realidade através do uso de uma substância psicoativa, ele vai contestar o seu meio ambiente. Isso é algo que o Reich já falava no começo do século XX. Ele tem um livro que é fantástico, chama Escuta Zé Ninguém, que é o quanto que o Estado tem um aparato de fazer com que o indivíduo se comporte como um cordeirinho. Uma experiência psicodélica faz com que o indivíduo questione, inclusive, sua posição de cordeirinho. Você vai desenvolvendo o seu lado ecológico, o seu lado humanitário, o seu lado ético, o seu lado místico. Elas são substâncias que permitem um grau de reflexão interior que é ligado às mais importantes tradições filosóficas e mesmo religiosas da humanidade. O acesso a uma experiência de intensidade provocada por esses fármacos é uma espécie de patrimônio cultural da humanidade que foi útil na constituição de tradições religiosas, que foi útil na constituição de tradições de atender, enfim, pessoas que estão com problemas, desde a origem xamânica até o uso psicoterapêutico, e isso foi bloqueado. Então é como você violar, digamos assim, a liberdade filosófica, a liberdade religiosa e a própria liberdade cognitiva, porque são instrumentos de investigação da alma humana, digamos assim, que ficaram obliterados. O medo com os psicodélicos, ele não é um medo só por causa da proibição. Ele é um medo mesmo existencial, é um medo de si mesmo. É um medo de se conhecer numa perspectiva mais profunda e mais ampla.